Compartilhe esse vídeo, mande no grupo do Zap, no grupo dos amigos, no PV de cada bolsonarista. Prisão é o fim da minha vida. Já estou com 70 anos. Então, por que é que as pessoas acham que estão acima da lei? Por que é que as pessoas pensam que nada irá acontecer? Que estão acima, que estão imunes às responsabilidades? Sim, o senhor irá responder por cada crime que o senhor cometeu. E não é porque o senhor está com 70 anos que a sua responsabilidade será diminuída. Não é com este draminha de que o senhor é idoso, porque na verdade o senhor deveria ter pensado isso antes de cometer tais crimes, antes de planejar um golpe de Estado com requintes de... Porque neste golpe estava das 3 maiores autoridades do nosso país. Então, não venha com dramas, porque o que a gente quer é justiça. O senhor deveria ter pensado que estaria com quase 70 anos antes de cometê-los. Simples assim. Sabendo agora aí do que está acontecendo, né? Bolsonaro denunciado pela PGR, 38 anos de cadeia por um golpe. Um golpe que nunca existiu, um golpe que é um crime impossível. É como querer matar uma pessoa com um copo de água potável. Até mesmo porque não existe golpe sem armas, né? Golpe sem uma hierarquia de estrutura, enfim, não teve nenhuma morte. Muito estranho esse golpe, né? Que é feito num domingo. Mas aqui no Brasil, meu amigo, não precisa ter provas para poder colocar alguém na cadeia. Chora não, bebê. Chora não. A última coisa que você falou tá certo. Aqui no Brasil, não precisa de provas para prender alguém. Lembra do PowerPoint? Lembra, né? Ou você esqueceu? Tem memória curta, né, querido? Não parece muito feliz. Você não parece com aquele ar de zombaria. Não parece. Te senti um pouco abatido. Te senti. Tá abatido? Relaxa. Relaxa. É só o começo, tá? Mas tem muita prova. Tem muita. Tem delação de Mauro Cid. Tem planejamentos contra Alexandre de Moraes, Lula, Alckmin e uma quarta pessoa que ninguém disse quem é. Teve sim, sim senhor, reuniões, falta cúpula das Forças Armadas. Tá se fazendo de bobo, né? Tá se fazendo. Mas eu não vi você feliz. Confesso que eu fiquei triste. Eu prefiro te ver saltitando, zombando. Eu prefiro do que com essa carinha aí. Fiquei mal, hein? É o melhor governo que o Lula está fazendo de todos. Sério? Eu acho esse governo um governo... Nossa, então é uma pauta que eu queria entrar. Por quê, cara? Porque a gente tem que entender o contexto histórico. O país que ele recebeu, primeira coisa, né? Que é um país, não é só um país quebrado do ponto de vista da educação, da cultura, o desmonte que houve no governo Bolsonaro, que foi um desmonte anunciado, ele falou antes, ele falou, nós temos que desmontar um monte de coisa, né? A cultura, a educação, os programas sociais, a saúde. Gente, esse cara boicotou vacina. Esse cara era para estar preso só, puxa vida, só por isso não. Isso já era o maior, para mim, colaborou com a morte de milhares de brasileiros. 700 mil pessoas que morreram aqui. E ele debochou, então, o que o Lula está fazendo... O Lula, quando pegou o Brasil em 2003, o Brasil tinha se recuperado, vindo de governos democráticos, do Fernando Henrique Cardoso, Plano Real, uma economia que estava começando a se estabilizar, e em um país pacificado.
E hoje não é um país pacificado. Polarizado, né? É um país dividido mesmo, assim, né? O mundo de 2025 e 2023, quando ele assumiu, é muito diferente do mundo de 2003, de 20 anos antes. Então, o governo que o Lula faz hoje é um governo... Vejam os números da economia. Alguém vai falar, a inflação dos alimentos. Caraca, bicho, a inflação dos alimentos. Quando não houve inflação dos alimentos? Quando não houve? Quando que alguém... Você conhece alguém na tua família, na tua vida, que um dia chegou do supermercado nos últimos 50 anos e falou assim, nossa, como as coisas estão baratas? Isso nunca aconteceu, né? Nunca aconteceu. Inflação... controlada, PIB subindo, investimentos aumentando, desemprego, cara. Nós estamos vivendo hoje um país praticamente de pleno emprego, que acho que é a coisa mais aflitiva para qualquer população, não ter onde trabalhar, como trabalhar. E isso muito rapidamente, em 2 anos. 2 anos depois de pegar um país arregaçado, arrombado, e dividido, tendo de ficar se equilibrando entre o centrão e a extrema-direita, porque sem isso também não consegue governar, né? Então, nesse sentido, para mim, é o governo mais difícil. E agora acabou de passar essa da isenção de imposto de até 5 mil reais, que era uma promessa de campanha do Bolsonaro. E aí, cara, aí vem o mercado, o famoso mercado, e vem quando surgiu essa ideia no final do ano, e leva o dólar para 6 e caralhada, entendeu? E depois não acontece nada e o dólar cai de novo. Quer dizer, a elite econômica brasileira, como sempre, assim, que sabota os governos de esquerda. Sabota. É claro isso. Sabotaram a Dilma, derrubaram a Dilma. E o Lula está conseguindo, com quase 80 anos de idade, enfrentar isso, que não é fácil, bicho. É o Lula que vai ter que ser candidato de novo, que é o cara que tem condições de ganhar de novo, apesar de todo o trabalho que se faz para sabotar esse governo, para criticar esse governo, que, para mim, sem sacanagem. Então, assim, a direita brasileira é uma vergonha. Cita, assim, uns 2 ou 3 coisas bizarras, assim, e que dá vergonha da gente estar aqui brigando pela direita. Poxa, citar algumas, eu posso citar agora, essa semana, houve um escândalo aí envolvendo as esquerdas com Quentinha, e aí a direita não consegue nem pensar como judicializar isso de verdade, e na verdade eles correram para fazer um ato com um monte de marmita vazia, cantando a música de uma maneira meio constrangedora. Então, o problema da direita brasileira, Antônio, é bem na linha que você tá falando. A direita brasileira, ela entendeu que fazer política é um meio para ficar famoso e ganhar dinheiro. Essa é a real. Tá? Então, essas pessoas, elas vivem o algoritmo das redes sociais. Exatamente, e ele ganha dinheiro como youtuber também. Exatamente. E não haveria problema, a meu ver, o cara ser remunerado pelo que ele faz. Na verdade, não há problema se ele estiver fazendo aquilo de maneira verdadeira. E o que significa fazer de maneira verdadeira? Ele vai defender posições reais, concretas, ele vai defender bem essas posições. E ele, se essas posições forem impopulares, ele vai sustentar. Só que o que acontece? Como essas pessoas são movidas pelo algoritmo e não por valores, elas vão ficar falando apenas o que o público quer ouvir. O bolsonarismo, o Bolsonaro, os filhos, a extrema-direita, o Nicolas Ferreira, o Marco Feliciano, o Silas Malafaia, etc., eles estão cagando e andando para as pessoas que estão sendo presas. Vamos lembrar que o Bolsonaro, toda a sua família, falaram que as pessoas que estavam lá no Rio de Janeiro eram baderneiros, arruaceiros, vândalos, e disseram que não tinham nada a ver com isso, né? Então a primeira ação deles foi tirar o corpo fora, foram para os Estados Unidos, incitaram um golpe de Estado, criaram uma turba para fazer lá zona, para fazer arruaça, para ser a base de massas da legitimidade de um cenário de caos, para aplicar uma GLO, um decreto da lei da ordem, entregar o poder para os militares, e o governo Lula começa a sob a tutela militar. O que o Bolsonaro está fazendo é usar casos de repercussão, como o da Débora, para tentar forçar uma anistia que, na verdade, não é anistia para os pés de chinelo que estão sendo condenados. É para tentar criar um clima favorável ao delírio dele de anistia. Ele não vai ser anistiado. Bolsonaro não será candidato em 2026. Se ele vai recuperar os direitos políticos, aí não dá para prever o futuro. Mas para 2026, Bolsonaro não será candidato. Bolsonaro está inelegível e vai continuar. Se você chegou até aqui, não é inscrito ainda, se inscreva no nosso canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo e vamos para mais vídeos.